2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 14, diz assim, 2 Coríntios 3, 14 diz: mas suas mentes estavam cegas, porque até aquele dia permanece o mesmo véu encoberto, preste atenção, na leitura do Velho Testamento, o véu a qual já foi aniquilado em Cristo, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo o Espírito do Senhor. Amém? Pode se sentar. Essa palavra é uma palavra complexa, mas eu quero só dar uma sintetizada nela. Irmãos, você já parou para pensar na possibilidade, escute, na possibilidade de você estar diante de uma grande oportunidade, você não está preparado para ela? Já pensou nisso? Você está diante de uma grande oportunidade que pode mudar a sua vida e das pessoas que você ama. Você não está pronto? Eu tenho uma impressão que muitas pessoas acham, elas confundem até onde vai o papel de Deus na vida delas e até onde vai a responsabilidade do homem. Existe uma divisão, uma linha muito precisa entre... Obviamente que Deus tem o domínio e a soberania de todas as coisas, amém? Ele é soberano em todas as coisas, mas dentro dessa ação de Deus na terra e no homem, dessa influência de Deus na terra e na vida do homem, existe uma parte onde o homem, ele é corresponsável por aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Por exemplo, nós sabemos que a salvação ela não depende de nós, ela não vem de nós. Não é pelo nosso mérito, ela é pela graça, mediante a fé. E quem convence o homem é o Espírito Santo. Então a salvação é uma obra que Deus faz no homem. Porém, ele fala também: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha... Se nós lêssemos só o texto anterior que diz que é o Espírito Santo que convence, que é o Espírito Santo que transforma, que é Ele que convence o homem do pecado, que é Ele que convence o homem, é Ele que faz o homem arrepender. Se a terminasse aí, nós poderíamos dizer então que o homem não tem nenhuma responsabilidade. Veja só, o homem não pode salvar a si mesmo e não pode salvar ninguém. Deus salva através da graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e Ele transforma os nossos corações. Porém, o homem, existe uma linha muito tênue, que o homem ele possui uma responsabilidade dentro desse trabalhar de Deus na salvação. Quem entendeu? Qual é a responsabilidade do homem dentro do papel, no exemplo que nós estamos dando da salvação? Quando o Espírito Santo vem para convencer o homem precisa dar ouvidos ao que o Espírito Santo está falando. Isso é o que? O homem pode se salvar? Não. Mas o homem tem uma responsabilidade no papel da salvação, no que Deus está fazendo, sim ou não? Sim. Qual é a responsabilidade do homem nesse papel? Estar disponível para ouvir. Quem entendeu? Um exemplo que eu dei: eis que estou à porta, eu bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta. O homem ele precisa abrir a porta para Deus salvá-lo. O homem precisa querer decidir, querer ouvir a Deus, amém? Essa é a parte da responsabilidade do homem. Dentro desse entendimento que eu expliquei para vocês, a mesma coisa é na nossa caminhada cristã. Você já é salvo,
E às vezes a gente vai evangelizar as pessoas, olha a ignorância das pessoas. Talvez você já falou isso, ou já ouviu alguém falando isso. A pessoa fala assim: não, o dia que Deus quiser que eu vá, Ele vai converter meu coração. Quem já viu isso? Deus, Ele sabe todas as coisas, o dia que Deus quiser, Ele vai fazer. Como se toda a responsabilidade estivesse somente sobre a pessoa de Deus, e o homem não tivesse nenhuma responsabilidade. E eu vejo esse mesmo pensamento dentro de crentes, na mentalidade de crentes, tipo assim: o pastor está pregando essas coisas. Vou dar um exemplo, porque no dia da construção aqui aconteceu isso. Irmãos, Deus falou comigo para a gente construir esse local, que Ele vai mandar mais gente vai vir, a igreja vai crescer, pessoas vão vir, nós vamos precisar receber essas pessoas, precisamos de mais cadeiras, precisamos mais ventiladores, precisamos. Aí tinha pessoas, presta atenção, que tinha condições de ajudar. Condições, a gente sabe das condições das pessoas, porque a gente conhece todo mundo, cuida da vida de todo mundo, ajuda todo mundo, orienta todo mundo. Pessoas que têm condição de ajudar, e as pessoas falavam assim: pastor, eu vou ajudar, mas eu só estou orando, tá? Para saber o que Deus quer de mim. Eu estou dando um exemplo. Veja só, as pessoas tendem a misturar as coisas. Elas começam a responsabilizar Deus por coisas que elas deveriam ser responsáveis. Por exemplo, você congrega numa igreja local. Se você congrega numa igreja, você fez uma aliança, um pacto com aquela igreja, com aquela comunidade. Eu quero acreditar que você confia naquela igreja que você congrega e confia naqueles que estão no altar, naqueles que estão à frente daquele ministério. Sim ou não? Porque você está confiando na tua vida. Você vai colocar alguém dentro da tua casa, um pastor, um discipulador, uma pastora, dentro da tua casa, que vai aconselhar a tua esposa, que vai aconselhar o teu marido, que vai aconselhar os teus filhos. Você não está colocando qualquer pessoa. E essa pessoa vai exercer um cargo de influência, de orientação na vida da tua família. Então você confia nela. Você já caminhou com ela e viu que algumas coisas que ela fala faz sentido. Que quando ela fala, Deus falou comigo, e ela fala, acontece. Aí a gente fala, Deus está com a gente, vamos nos mover, a igreja vai crescer. Aí eu vou orar para saber se Deus quer que eu dou uma lata de tinta para a igreja? Fala a verdade, irmãos. Eu estou dando esse exemplo que é a realidade que a gente está vivendo. Eu não estou falando isso para constranger ninguém na nada, tá? Deus sabe do meu coração, sabe que eu estou falando a verdade. Aí eu vou orar para ver se eu tenho que dar 2 ventiladores para a igreja. Tem que orar para saber, porque tudo que eu faço, eu oro, Deus tem que falar comigo. Deixa eu fazer uma pergunta: quem é que conhece a palavra de Deus e ama a palavra de Deus? Quem? Ok, preste atenção, como eu te falei, é um assunto muito complexo, tem que prestar bem atenção. Elias orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não. Quem fez o céu fechar e não chover? Quem fez o céu fechar e não chover? Deus. Depois Elias orou e choveu. Depois, baseado na oração de Elias, quem abriu o céu e choveu? Quem? Deus. Agora, eu vou te dar a Bíblia na sua mão. Mostra para mim aonde que está na Bíblia que Deus falou para Elias para ele fazer isso. Aonde está escrito na Bíblia Deus falando assim: Elias, ore para que não chova. Depois você vai orar e eu vou mandar chuva de novo. Está escrito lá na Bíblia? Não. Mais um exemplo, vou te dar. Elias vê o povo entre 2 pensamentos. Ele tem uma responsabilidade como profeta, de falar, não, esse povo está adorando a Baal, está adorando a Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele fala, vamos fazer um desafio. O Deus que responder por fogo, este que é Deus. E ele faz o altar, faz toda aquela história que vocês conhecem. Na hora que chega a vez de Elias, primeiro ele deixa os adoradores de Baal, 450 profetas falsos, 250 profetas, não, 850 profetas, 450 de um grupo e 400 do outro. Na hora que termina e chega a parte de Elias, Elias dobra o joelho e fala, Senhor, ele já tinha feito o desafio, Senhor, honra a palavra que eu liberei agora, Senhor.
Tipo assim, ó, eu fiz um compromisso lá sem falar com o senhor antes, agora, por favor, manda fogo, honra a vida do teu servo, honra o nome dele na terra. Deus é Deus que é amiguinho do homem, que ele faz as coisas para o homem não ficar chateadinho com ele? Ou Deus zela pela sua palavra? Deus tem caráter. E Deus ouve a oração de Elias e faz o quê? Cumpre exatamente como Elias havia proposto. Agora mostra para mim na Bíblia, onde é que Elias, antes de fazer o desafio, Deus fala para ele para fazer. Fala para mim. O que você está querendo explicar, pastor? Eu estou querendo explicar que existem homens e mulheres de Deus. Não estou dizendo que você tem que fazer as coisas sem Deus falar, não é isso. Eu estou querendo dizer que existem homens e mulheres de Deus que quando eles assumem uma maturidade maior espiritual, que eles têm um relacionamento com Deus maior, eles sabem o que agrada e o que desagrada a Deus. O que a Bíblia fala? Se vós permanecerdes em... O que Jesus está falando? Presta atenção. Se vós permanecerdes em mim, o que é isso? Se você não quebrar o teu relacionamento comigo, se você manter a relação comigo, se você manter relacionamento comigo, se tudo que você fizer, eu estiver fazendo parte, você pensar, não, Jesus gostaria de fazer isso? Jesus aprovaria isso? Se aonde você for, tudo que você fizer, você pensar em mim primeiro, se para onde você for, você levar eu com você, se todos os pensamentos seus forem baseados no que eu acredito, se você for rodeado por pensamentos, somente pensando, olha, eu só vou fazer o que ele ama, eu vou fazer só o que ele gosta, o que ele reprova eu não vou fazer, o que é isso? É permanecer nele. A minha esposa está lá em Poços de Caldas, eu estou lá em Fortaleza pregando, eu tenho um anel no meu dedo e ela tem um anel no dedo dela. Nós estamos distantes, mas estamos permanecendo um no outro. Não, isso... Alguém fala assim, pastor, vamos marcar esse compromisso, tal. Você volta aqui para pregar, ficar 15 dias aqui. Aí eu vou falar o quê? Não, minha esposa não gosta que eu assuma um compromisso sem antes falar com ela. A minha esposa, ela não me barra, ela deixa eu servir a Deus, ela deixa eu pregar, ela deixa eu viajar, mas ela só pede para mim, nesses 18, 19 anos de casado, que eu não tome nenhuma decisão sem antes consultar ela. Ela quer fazer parte, ela quer se sentir valorizada. Então eu sei o que agrada e desagrada a ela. Então deixa eu combinar com a minha esposa, deixa eu voltar, falar com a minha esposa, depois a gente volta a conversar. Isso é o que? Ela está em Poços de Caldas, eu estou em Fortaleza, mas temos permanecido um no... Quantos entenderam? Porque mesmo estando distante, eu estou tomando uma decisão, incluindo ela naquela decisão. Quem entendeu? Então quando Jesus, ele fala isso, se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem, aí o que ele fala? Fala bem alto agora, mas fala todo mundo junto ao mesmo tempo, vamos lá. E vos será... Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ele está falando o quê? Nível de maturidade. Por exemplo, como é seu nome? Aline? Sara? Tainá. Então eu estou conhecendo a Tainá agora, então eu vou ter algumas reservas. Às vezes toda hora eu vou falar, você está se sentindo bem? Você está à vontade? Você está precisando de alguma coisa? Porque ainda não tenho intimidade com ela. De acordo com o que eu vou ter intimidade, eu já falo, não, a Tainá é de casa, abre a geladeira aí, pega o que quiser. Olha, isso aqui a Tainá não gosta. Ela não gosta que fale desse jeito com ela, então não fala assim com ela, tá bom, gente? Ela vai ficar aí, mas age assim com ela. Porque agora eu já tenho o quê? Intimidade. Eu não preciso toda hora perguntar para ela se ela está à vontade. Eu não preciso toda hora perguntar o que ela quer, o que ela não quer. Porque agora eu já tenho o quê? Um nível de intimidade. Eu já sei o que desagrada ela, o que não desagrada. A mesma coisa com Deus. O problema é que tem pessoas que pensam que tem esse nível de maturidade e não tem. Aí que está o problema. Os dois problemas: pessoas que pensam já estar nesse nível de maturidade e faz as coisas de qualquer jeito e não estão nesse nível porque leva muito tempo, muita renúncia. Ou pessoas que é imatura, tudo, eu vou orar.
Ah, está em construção a igreja? Tá, eu vou orar para ver se eu posso dar R$1.000 de oferta. Vou orar. Eu vou orar para ver se eu posso dar uma lata de tinta. Você precisa orar para isso? Obviamente que não, irmãos. É uma coisa óbvia. A igreja está em construção. Isso aqui não é para a gente, é para a obra de Deus. Pessoas vão ser abençoadas aqui. A gente já, bonitinho, dando satisfação de tudo que está sendo feito aqui. Não tem o que duvidar da gente. Você vai orar para isso? Não. Eu vou orar para me saber se eu tenho que visitar uma pessoa que está precisando de oração. Eu vou orar para me saber se o meu irmão que está precisando de uma cesta básica, se eu tenho que dar uma cesta básica para ele. Obviamente que não, isso é imaturidade. Às vezes a gente dá um de espiritual, um de muito espiritual, e a gente é imaturo na verdade. Elias não orou para saber se ele tinha que fazer aquele desafio. Por que Elias fez esse desafio? Vou contextualizar agora. Baal era conhecido também como Deus das luzes, do sol. O Deus do sol, que trazia o tempo certo para a colheita, o tempo adequado para a colheita. Então o sol fala de chama. Então ele fala o Deus que responder com chama. O Deus do sol, o Deus que trouxer o calor do sol, esse é o Deus verdadeiro. Então Elias foi sábio. Ele pensou, não, o povo está em dúvida, eles precisam de um sinal. Eu vou fazer um desafio dentro da realidade do Deus de Baal, com Deus verdadeiro, eles vão saber quem é Deus, e vamos resolver isso. Ele teve maturidade, conhecendo o povo, conhecendo a Deus e sabendo o que Deus queria do povo, ele tomou uma decisão, ele assumiu uma responsabilidade, ele foi corresponsável com o agir de Deus na vida daquele povo. Aonde eu quero chegar? Deus quer trazer pessoas maduras para serem corresponsáveis daquilo que Deus está fazendo. Amém? Pastor, você como é que você se move? Eu só me movo debaixo do Espírito de Deus. Eu não faço nada para agradar ninguém e nem para desagradar ninguém. Só me movo no Espírito. Agora tem decisões que eu tenho que tomar naquele momento que, baseado no que eu conheço de Deus e no que eu sei que Ele quer para aquele fim, para aquele propósito, eu tomo uma decisão. Por quê? Porque eu já tenho caminhado nesse nível de relacionamento com Ele. Aonde eu vou, Ele tem permanecido comigo e eu com Ele. Se vós tem permanecidos em mim, as minhas palavras em vós, o que é isso? Você preza pelo relacionamento, você preza em tomar decisões que somente agradam a Deus, você conhece o caráter de Deus, tudo que você faz está baseado na palavra, pode falar o que você quer, e vai acontecer, porque o teu desejo não vai estar fora daquilo que é o propósito de Deus. Quantos entenderam o que eu quis dizer? Quando você tem um costume, então vamos lá, pessoas que têm que orar para tudo que vão decidir, ou elas são muito imaturas, ou elas querem passar uma falsa santidade que não tem. Por quê? Se elas já tivessem o hábito de somente se mover na palavra e no relacionamento com Deus, elas começariam a pedir as coisas que aconteceriam, sem que tudo elas tivessem que orar. Ah, o irmão está pedindo carona ali, pera aí, vamos parar o carro, vamos orar para ver se é de Deus, se eu dar essa carona aí. Ou você tem que deixar ele na chuva. Não é óbvio? Não é óbvio? Sim ou não? Então, quando estou entendendo o que eu estou dizendo? E quando eu comecei a observar isso no meio da igreja, eu falei, não, a igreja precisa ser ensinada. A igreja precisa. Não é óbvio que está um tanto de homem aqui, naquele calor ontem, lascado, limpando o chão, as irmãs lavando, pintando, e você está lá na tua casa, sem fazer nada, sem fazer qualquer coisa, de frente para o ventilador, com a perna para cima. Ah, mas eu trabalhei a semana toda. Ah, o povo que estava aqui era tudo vagabundo, não faz nada, por isso que eles estavam aqui. Eles não têm o que fazer. Ah, eu vou orar porque eu não sei se é o momento de eu ir lá ajudar na igreja. Será que isso é imaturidade ou é sem vergonhice mesmo? O que eu quero te dizer é o seguinte: nós nem precisamos de você aqui, porque tem tanta gente trabalhando aqui, que até está atrapalhando às vezes. Eu tenho que chegar aqui, faz isso, faz aquilo outro. Mas por que a gente fica insistindo para as pessoas virem aqui? Quem está perto de mim sabe. Porque mais importante do que essas paredes, do que isso aqui ficar pronto, é que quando você está aqui fazendo parte, Deus está transformando você e unindo você para ter um só espírito com a igreja.
Você não vai chegar aqui no domingo, o que está acontecendo? Você está fazendo parte. Aqui tem engenheiro colocando a mão na massa, tem padeiro, tem eletricista, tem pedreiro. Você olha para todo mundo igual. Deixa eu te falar, eu quero uma igreja parecida com a companhia de Jesus. Jesus, ele era tão igual aos seus discípulos, na sua simplicidade, na sua maneira de falar, de portar, de vestir, que quando o soldado chegava para prender, ele falou: mas quem dentre eles é Jesus? Eles são tudo iguais. Que as pessoas possam olhar para nós e falar: eles são tudo parecido com o pastor Diego, eles são tudo parecido com Jesus, eles são tudo, têm a mesma essência. Às vezes eu estou aqui, o povo fala assim: pastor, fala com o ciclano lá. Por quê? Aí ele foi pedir para o irmão fazer alguma coisa lá, mas ele foi grosso, foi mal educado, chateou o irmão. Aí eu falo: gente, mas eu não sou assim. Eu não sou assim com ninguém, eu não peço as coisas para os outros de qualquer jeito. Que nós possamos ter um só espírito, que ao chegar ao ponto de falar: não, Judas fala, eu vou dar um beijo nele, para vocês saberem quem ele é. Jesus era tão parecido com todos que estavam ali, que ele foi identificado por um beijo de um traidor. Que você, irmão, seja tão parecido com nós aqui, com o nosso espírito, que você possa se misturar com a gente, que você possa fazer parte dessa família preciosa que Deus está levantando. Você tem a fome de Deus, sede de Deus, sede da presença. Você está aqui toda hora, todo momento. Vamos servir, vamos fazer. Eu fiquei olhando os irmãos aqui juntos, gente que ficava lá no canto, não falava com ninguém. Eu falei: esse é o propósito. A construção é só uma desculpa, o foco são as pessoas, são as vidas. Então, irmãos, chega de ser uma igreja imatura. Deus quer levantar uma igreja madura. Moisés, ele tocava na rocha e saía água. Um dia Deus falou: não toca na rocha, fala com ela. Quanto maior se torna o nível de relacionamento seu com Deus, maior se torna a tua responsabilidade nesse relacionamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é só você ficar na igreja assim: não, se Deus quiser, Ele fala comigo. Não, se Deus quiser, eu faço. Se você estivesse acostumado a falar com Deus e ouvir Ele, você já saberia o que Ele ama e o que Ele despreza. Você saberia já como se agir. Você já teria responsabilidade. Quando a Sara e o Samuel eram pequenos, toda hora tinha que falar com eles. Pega o sapato, coloca dentro do armário. Pega o chinelo, não anda descalço. Pendura tua roupa no armário. Apaga a luz. Quem já passou esse processo? Tira o prato, senta na mesa, põe na pia. Joga a roupa no cesto sujo, não joga no chão. Irmão, a parte mais chata de ser pai é essa, de ter que falar, dá vontade de gravar um gravador e falar: só um minuto. De toda hora você tem que falar a mesma coisa. Mas, por eu ter sabedoria, paciência, eu e minha esposa, e ensinar, hoje eu já não preciso. Uma das coisas que chama mais atenção dos pregadores, pastores que dormem lá em casa, é ver a responsabilidade que meus filhos têm. Eles acordam, eles tomam banho, eles já se vestem para ir para o culto, pega a Bíblia deles. Obviamente que eles são crianças ainda, são novos, tem limites, mas eles têm muita responsabilidade, que muita adulta aqui na igreja não tem. Eu falei para o Samuel: o pessoal do louvor está lá montando o altar, a bateria é sua responsabilidade, eu não quero nem saber se sábado é dia de você descansar, jogar videogame. Você vai lá, você vai limpar lá, você vai organizar lá, porque eu estou ensinando meu filho a ser um homem. Quando Davi estava para morrer, ele queria passar a herança espiritual e natural para Salomão. A primeira coisa que ele falou para Salomão: meu filho, seja homem, porque a herança não pode ser dada a meninos. E quando eu falo menino, não falo de idade, eu falo de maturidade. Tem gente velha que é imatura e tem gente nova que é madura. A Bíblia fala que se o herdeiro for menino, de nada difere de um escravo. Então hoje tem coisas, às vezes eu acho coisa que eu mais gosto. Duas coisas que eu gosto como pai: ver os meus filhos dormindo, quando eu chego lá,
e observo eles dormindo, eu fico babando lá, olhando para eles. Eu acho que todo pai e toda mãe gosta disso. E outra coisa, quando eu pego eles conversando entre eles, e eles, não, isso aqui, ó, não vamos fazer isso aqui não, porque o pai não gosta. Já sei, não, vamos falar, não adianta falar para ele, Samuel, sabe, que ele não gosta disso aqui, ele não vai gostar disso. Aí eu ouço isso, eu penso, eles já estão entrando no novo nível de maturidade comigo, eles já sabem quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então eles não precisam tudo perguntar para mim. Sabe aquela fase? O seu filho vai chegar nessa fase, irmão. Por quê? Ele fala por quê a cada 10 minutos. Por quê? Você não pode fazer isso. Por quê? Aí você acha que o seu filho é rebelde. Ele não é rebelde. Sabe quem está perguntando por quê? Porque é pedagógico. O não e o porquê é pedagógico. Ele quer entender. Você tem que ensinar ele. Você fala para o menino assim, ele fala assim, pai, deixa eu brincar lá fora? Sim. Ele não vai falar assim, por quê? Ele vai falar isso? Pai, posso tomar um açaí? Sim. Por quê? O sim não ensina nada para ninguém. Agora a criança vem, pai, posso brincar lá fora? Você, não. Aí passa, daqui a pouco ele chega. Por quê, pai? Por que não? Aí você fala, N-A-O-T-U, não! Mas por quê? Aí você fica bravo porque o menino e a menina estão perguntando por quê, por quê, por quê? Você está tendo a oportunidade de fazer com que ele deixe de ser menino e criança e se torne maduro e responsável. Porque é no não que você ensina. O sim, ninguém pergunta por quê. O sim você desfruta, o não é pedagógico. Aí você fala, filho, o não eu vou te ensinar. Você acabou de almoçar. Quando a gente almoça, o nosso corpo tem que fazer digestão. E exige mais do organismo, então o organismo tem que estar paradinho. Se você ficar pulando lá fora e correndo, dá um problema de má digestão, você vai ficar doente e o papai vai ter que levar você para o hospital. Aí ele vai entender, aprendi hoje sobre congestão e má digestão. Aprendi uma regrinha. Todo mundo que é adulto aqui, quem é adulto? Você almoça e já pula na piscina? Não. Você almoça e sai, vamos jogar bola, vamos fazer alguma coisa, faz isso? Nós que somos adultos, depois do almoço a gente faz o quê? Dá uns 15 minutinhos para mim, tirar uma paia. Agora, quem faz isso? Quem adulto e tem esse entendimento? Agora, quem ensinou isso para você? Quando você era criança, alguém te ensinou isso, e você está levando até hoje em diante isso. É ou não é? Está vendo? Você aprendeu através de um não que você escutou. Quem está entendendo? Então o nosso relacionamento com Deus é assim. É assim. Irmãos, vamos lá vou pregar lá em Campinas, vai ter um evento poderoso lá, de libertação, tudo. Vamos lá para vocês me ajudar. Aí vem a pessoa que é santa, né? O santo. Pastor, eu vou orar para saber se é de Deus. Dei lá para Campinas, ficar com você lá 3 dias pregando o evangelho, orando, expulsando demônio. Eu vou orar para saber se é da vontade de Deus que eu vá, ou se Deus quer que eu fique lá em casa assistindo Netflix. Isso é imaturidade. Me desculpe dizer, mas além de maturidade, é uma falsa impressão de uma falsa santidade. Vamos orar, pastor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, baseado nisso, aqui no verso 14, vamos ler novamente 2 Coríntios. As suas mentes estavam cegas. É aí que eu quero chegar, nesse ponto. Olha para o teu irmão e fala assim, muitas vezes, as nossas mentes, elas se fecham. Gostei dessa versão aqui, ó. Elas se fecham. É o legítimo cabeça dura, ou cabeça de bagre. Vira assim, fala comigo, cabeça dura, ou vulgo, cabeça de bagre. O que é isso? A pessoa que tem a cabeça fechada. Você sabia que tem muito, você já pregou pra gente de cabeça fechada lá no mundo?
Não, existe vários deuses, todo Deus é um Deus só. Quem já viu isso? Ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu trabalho a semana toda, só bebo minha cervejinha. Quem já ouviu isso? Uma mente cauterizada, uma mente fechada. Mas eu sinto em te dizer, olha para mim, crente, que tem muito crente com a mente fechada, que eles têm uma impressão de Deus diferente do que realmente Deus é, e eles, como eu te falei, julgam a santidade. Não, vou orar sobre isso aqui. Não, irmão, isso aqui não é para você orar, é para você agir, é agora, é o momento. Mas eles têm a mente fechada. Não, pastor não me ensina, ninguém me ensina, eu já sei, eu já tenho a mente aqui, ó, eu já aprendi assim, eu vim de tal lugar, é desse jeito, tantos anos que eu sou de tal igreja, é desse jeito. Aqui, a carta aos Coríntios está falando de um povo que acreditava que estava servindo a Deus. Aqui é o momento mais ápice da pregação, então preste atenção. Às vezes só dele, a intenção dele é boa de querer levar água lá, mas olha como é que é. No momento mais importante da pregação, ele vai levar água lá, você olha, perdeu. Mas não é ele que está errado, é você. Está vendo como é que no corpo a igreja, tudo que acontece, como ela se move, tudo é espiritual? Ele está fazendo algo maravilhoso, está certinho, serviu o irmão, porque ele está com as mãos levantadas. Por que ele não baixa a mão? Pastor, eu acho que não tem necessidade de fazer isso. Mente. Porque você acha, então virou a regra, virou absolutamente a verdade. Então vamos para a palavra. O que Moisés fazia? As mãos ficavam, quando ele cansava as mãos e baixava, o povo lá embaixo, Josué, perdia a guerra. Aí Arão e Hur sentou ele e segurava as mãos dele, porque ele estava como intercessor. Aqui eu estou ministrando, e existe uma batalha no mundo espiritual para que você não entenda a palavra e não mude, porque se você sai do culto do mesmo jeito, você não aprendeu nada, você não absorveu a palavra. Você tem que sair daqui diferente, com a cabeça diferente, não com a cabeça, então precisa de intercessores, orando, porque é uma batalha. Vocês abaixam o braço para tomar água, naquela hora entra uma seta. Você vê que uma pessoa que vai levar água, eu estou pregando aqui, faz todo mundo. Se uma pessoa que com maior sutileza vai levar água, todo mundo olha, significa que o inimigo está criando uma indisposição para que você não ouça e não preste atenção porque tem muita gente que está na frente da televisão, alguém passa na frente dela e senta no sofá aqui, quando acaba o filme ela olha, ué, você sentou, eu nem vi você passando. Quem já aconteceu isso? Engraçado, mas na igreja não pode passar um mosquito que todo mundo já olha, então você tem que entender. Alguém aqui já teve dificuldade para dormir, assim como eu, elétrico, um monte de coisa para resolver, aí você vai pegar a Bíblia para ler, o que acontece? Espiritual. Então tudo você tem que identificar que tudo que é para Deus é mais difícil. Amém? Então vamos lá, volta aqui. As mentes deles estão, ele está falando de quem? Ele está falando dos romanos, dos gregos. A gente fala de espírito da Grécia, espírito romano, e também tem um espírito hebraico, da tradição hebraica. A única mente que tem que ter não é grega, não é romana, não é grega, não é hebraica, é a mente de Cristo. Ele não está falando dos gregos, dos romanos, ele está falando de quem? Dos judeus. Os judeus serviam a qual Deus? O Pai do nosso Senhor e Salvador? Jesus Cristo, o mesmo Deus que eu e você servimos hoje. Eles guardavam o sábado, eles obedeciam a lei, eles obedeciam a palavra, eles guardavam cada mandamento, faziam todas as festas, separavam as ofertas, davam as primícias, davam dízimo, mas eles não puderam receber Jesus como Messias, porque não enquadrava na mente fechada deles. Jesus não se enquadrava no modelo que eles achavam ser o melhor modelo. Será que isso tem alguma coisa que fala comigo e com você? Ele fala, está falando alguém com vocês aqui que é maior do que Moisés, Abraão. A Bíblia fala que eles quiseram naquele dia matá-lo, porque eles veneravam tanto Abraão e Moisés, e até hoje veneram, que eles estavam colocando ele acima do Cristo. Mas quando Cristo se transfigurou no monte da transfiguração, Elias, o maior profeta, Moisés, o maior sacerdote da nação,
estava do lado dele, e ele no centro, porque ele é o centro. Mas na mente fechada deles, ele estava fazendo uma irreverência a Abraão, a Moisés. O próprio Jesus falou: vocês querem me criticar? Vocês acham que vocês têm conhecimento espiritual? Vocês estão falando que Elias vai vir, Elias já veio, e vocês já cortaram a cabeça dele e mataram ele, e não o reconheceram. Sabe o que ele está querendo dizer? Vocês acham que são tão maduros, tão santos, vamos orar, vamos guardar o sábado, não, vamos guardar a palavra. Ele está fazendo coisas que a palavra não diz, nós temos que guardar a palavra. Vocês não têm um conhecimento espiritual nenhum, vocês têm a mente fechada. Vocês estão falando que Elias vai vir, João Batista veio no espírito de Elias, vocês mataram ele. Não atenderam as palavras que ele disse que era para arrepender. Pergunto eu, será que é possível nos nossos dias isso acontecer novamente? A gente rejeitar o que é de Deus, olha, porque eu vou te dizer, é forte. A gente rejeitar o que é de Deus com o argumento que estamos fazendo a vontade de Deus? A gente rejeitar o que é santo com o argumento de dizer que nós somos santos? A gente rejeitar os profetas autênticos e a palavra de Deus com o argumento de que estamos orando e temos que fazer somente a vontade de Deus? Será que é possível? Sim ou não? E quando isso acontece? Quando a nossa mente fica fechada. Não, eu não preciso ajoelhar para Deus saber que eu sou quebrantado. Quem te disse isso? Quem te convenceu disso? Será que quando você está resistindo o contrário disso, defendendo a sua tese, achando o seu certo, será que na verdade você não está do lado errado, como eles também estavam, e a tua mente pode estar fechada? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, muito clara. Quem aqui ama a Deus? Levanta a mão. Quem aqui faria qualquer coisa por Deus, obedeceria a Ele? Quem aqui de forma alguma falaria não para algo que Deus ofereceria para você? Levanta a mão, bem alto. Deus oferece algo para você, fala: meu filho, toma, estou te entregando. Você fala: não, eu não quero. Não, meu filho, pega, não, eu não quero. Quem falaria não para Deus, para algo que Deus ofereceria? Alguém aqui? Ninguém, né? E se eu falar para você que um dos grandes apóstolos da Bíblia, ele falou isso para Deus? Ele falou não para Deus. Deus ofereceu algo para ele, e ele falou: não, isso aí é imundo, isso aí eu não toco não. Pega, pode pegar. Não, não, eu nunca toquei em coisa imunda. Atos capítulo 10, para você entender onde eu estou querendo chegar. Abra a tua Bíblia em Atos. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando aqui? Verso 9: no dia seguinte, enquanto eles viajavam, se aproximando da cidade, Pedro subiu no terraço para orar. Presta atenção, era quase a hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em êxtase. E viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos, e sendo descido sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, animais que rastejam e aves do céu. E veio a ele uma voz que disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Quem é essa voz que está falando com ele? A voz disse: levanta, mata e come. Vamos lá. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor.
Pedro disse para uma direção de Deus, ele disse o quê? O que ele disse? Sim ou não? Ele rejeitou uma direção de Deus, ele disse não. Por quê? Quantos concordam que Pedro foi muito mais homem de Deus do que eu e você? Quantos concordam? E Pedro cometeu esse erro. Quem é você e eu para dizer que não podemos cometer? Mentes, fala comigo, mentes. O tema dessa palavra é mentes fechadas. Mentes fechadas. Sabe por que tem pessoas que falam assim? Eu orei, eu senti que era de Deus, eu fiz aquilo, depois deu tudo errado, não estou entendendo nada. Quem já aconteceu isso com você? Levanta a mão, seja sincero. Às vezes você estava com a mente fechada. Você achou que era Deus falando com você, era a tua alma. Ou era Deus falando com você e você não deu ouvido, não entendeu. Vou repetir, há uma responsabilidade do homem naquilo que Deus está realizando. Você precisa saber qual é o teu papel naquilo que Deus está fazendo, ter responsabilidade e assumir a sua parte. Deus fala para Pedro, pega esses animais e come. Aí você pode falar, pastor, mas Pedro tinha que comer, onde já se viu isso? Só que tem um detalhe, Pedro, ele era judeu. Talvez você está condenando Pedro na tua mente, vou te explicar o contexto histórico, já que eu vou continuar. Pedro era judeu. Na lei que o próprio Deus deu para o povo judeu, eles não podiam comer animais que rastejavam no chão, não podia animais com tantas patas, não podia comer aquele tipo de animal que estava na visão. Deus coloca exatamente o próprio Deus que escreveu falando para ele não comer aqueles animais, agora dá uma visão exatamente daqueles animais e fala para ele, mata e come. O que eu aprendo com isso? Olha para mim, o que eu aprendo com isso? Como a minha visão é limitada. Deus é um Deus eterno. Hoje tem coisas que você falava não para o teu filho, que hoje você fala o quê? Você deixava o seu filho viajar sozinho? Quem aqui tem filho adulto já na faculdade, maior? Quando o teu filho era menor, você deixava ele viajar sozinho? Sim ou não? Você deixava ele dormir na casa dos outros sozinho? Você deixava ele pegar um ônibus sozinho? Não. Hoje o teu filho, quem aqui tem um filho que mora sozinho em outra cidade, em outro país? Levanta a mão. Quem aqui tem um filho que viaja sozinho? Levanta a mão. Não é porque antes era errado, que agora continua sendo errado. Porque tudo tem o seu tempo e o seu modo. Naquele tempo não era o modo correto, deixar uma criança viajar sozinha. Agora é o contrário. Se você super proteger, não deixar o filho sair, você está errado, você está estragando ele. Então, da mesma forma, nós somos filhos de, e muitos nãos que Deus falou para nós antes, agora, mas Deus ela pela sua palavra, você não está entendendo, muita coisa que Deus falou não para você agora Ele pode falar sim, porque você está no outro nível de relacionamento, de maturidade, e isso de forma alguma faz com que Ele volte atrás na sua palavra, porque o propósito continua sendo o mesmo, de Deus lapidar e trabalhar em você como filho, caráter e semelhança dele. Mas fala lá que ele queria transformar o povo, como lemos lá em 2 Coríntios capítulo 3, mas eles estavam com a mente fechada, eles só se apegaram àquele nível de relacionamento de lei, não, é isso aqui, é guardar o sábado, é fazer isso aqui, nós vamos agradar a Deus. Eles estão até hoje lá, se for em Israel, no Muro das Lamentações, guardando o sábado, com a letra escrita na testa e na mão, e aquilo lá, porque eles pegaram aquilo como modelo, porque a mente ficou fechada para o novo. Então eu vou orar para Deus mostrar para mim. Deus não vai mostrar, sabe, porque sua mente está fechada. Você pensa que entende as coisas de Deus, é muito profundo isso aqui que eu estou ministrando. Então Pedro fala assim, não, de forma alguma eu vou comer isso, Senhor. Ele sabia que era Deus que estava falando com ele, e ele falou não. Então às vezes você está aqui, eu sou de Deus, eu falei não para aquilo lá, e Deus está falando, você é um cabeça fechada, você é um cabeça dura, você é um cabeça de bagre, você pensa que é de Deus demais, que é santo, mas você não está entendendo o tempo agora, qual é o modo, e você está caminhando baseado no passado, pegando uma lei rígida lá do passado e querendo introduzir.
Quem entendeu? De forma alguma, jamais eu vou comer algo impuro, eu nunca comi nada imundo. Todo cara que ele tem a mente fechada, ou toda mulher, ele tem um papel de quê? De achar que ele é muito de Deus e muito santo. Aí ele já começa a pregar para Deus, né? De forma alguma eu vou comer isso, porque eu jamais comi uma coisa imunda, eu jamais comi nada impuro. Aí Deus deve olhar lá no céu, dá um pause aí Deus, e falar para você, esses cabeças de pau, viu? Acha que é muito de Deus, que sabe demais, não sabe nada. Aí Deus, vamos voltar ao assunto, e aí? Vamos ver, verso 15, e a voz falou novamente pela segunda vez, não chames comum o que Deus purificou. Rapaz, ele tomou uma glória de Deus, ó, puf. O que ele está querendo dizer para Pedro? Você caminhou comigo até um nível, mas você perdeu o quê? A percepção espiritual, do tempo e do modo. Você acha que eu vou me envolver só de um modo? Quando Deus fala para Moisés, Moisés, a minha presença vai contigo, eu não vou mandar o anjo, eu vou mandar a presença. No original, sabe o que está escrito lá? As minhas facetas. Porque Deus é tão grande, irmão, que Ele não pode se apresentar com uma única face. E isso não quer dizer que Deus é duas caras, o caráter dele é santo, mas quer dizer que Ele se manifesta de acordo com cada necessidade que o povo necessitava. Deus se manifestava com a provisão e com uma resposta, porque Ele é o Deus que sempre está no controle. Então você pode se surpreender, a Bíblia fala que muitos, sem que soubessem, hospedaram o quê? Anjos. Eu tenho inúmeros, a Bíblia é mentirosa? Não, eu tenho inúmeros testemunhos de gente que falou assim, eu estava falando com a pessoa, quando eu dei conta, virei, a pessoa sumiu. Mas ó, muitos, já aconteceu isso comigo. Por que sem que muitos soubessem? Porque as pessoas, elas têm muitas vezes uma mente religiosa, uma mente fechada, não, isso aqui não pode ser de Deus. Se eu, irmão, não falasse as coisas que Deus me mostra, eu não seria um profeta. Às vezes Deus me mostra umas coisas sem cabimento nenhum. Eu falo, não é possível que o Senhor está me mostrando um negócio desse. Não existe cabimento para isso aqui. Se eu pensar, eu não falo, irmão. Teve um dia que eu estava profetizando na vida de um rapaz, desse jeito que eu vou te falar, ele todo arrumado, com a esposa, com os filhos e tal, um missionário lá na base, não sei da onde. Aí o Espírito Santo falou para mim, fala com ele. Eu falei, tá bom. Lembra aquele dia que você estava sentado lá naquele passeio, na frente da igreja que você congregava, você era solteiro e pedia para mim uma mulher, você era meio porco, cabelo engordurado, Deus falou comigo desse jeito, não tinha higiene, você comendo aquele pastel, você era todo gordão, a gordura do pastel escorrendo no teu braço assim. Eu falei, eu não vou falar isso para ele não. Deus falou para mim, você vai falar. Se eu tenho uma mente fechada, eu vou falar, não, vou chamar o cara de gordo, porque aqui mesmo na igreja tem gente gorda, eu falar gordo vai ofender os gordos. Então vamos falar acima do peso. Deus mandou chamar de gordo, ué. Deus não fala um negócio desse. Vai falar com ele para você ver. E a gordura escorrendo e tal, e eu não te dei uma esposa bonita, que se você achava, que todo mundo olhava e falava, ele não merecia uma mulher dessa. Você ficava lá na cantina da igreja, no pastel, aquele fedor de gordura. Eu comecei a falar isso pro cara, irmão. Falei, ou eu vou apanhar agora, ou Deus está falando mesmo na minha vida. E o cara, e às vezes eu até fecho o olho para falar, porque eu espero uma porrada. Um dia eu tomei um murro na cara, porque eu estava pregando pro cara, ele me deu um murro na cara. Irmão, o cara começou a chorar igual criança. E Deus falou, lembra de onde eu te tirei, não esqueça da tua essência. Pá. Aquela palavra mudou a vida daquele cara, porque os detalhes que Deus mandou eu falar, só Deus, Deus podia saber. Agora imagina eu falar, não, jamais eu vou falar isso para ele, Senhor, jamais, eu vou dizer que ele era engordurado, fedendo pastel e gordo, jamais. Aí o Senhor vai falar, como é que você pode declarar errado aquilo que eu estou falando? Eu estou falando. Quem é que conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Para de querer dar conselho para Deus e obedece o que Ele está falando. Para de querer opinar nas coisas que Deus está fazendo.
e faça parte. A gente é muito bom para dar palpite e ruim para obedecer. Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Lá em São José dos Campos, eu já contei várias vezes esse testemunho. Um apóstolo de uma grande igreja pregando, e o Espírito Santo fala para ele: desce, vai lá naquele cara que está aqui dentro da igreja. O cara nunca tinha pisado na igreja, ninguém nunca tinha visto ele, e dá um tapa na cara dele de lado. Aonde está escrito isso, irmão? Qual livro de ética pastoral está escrito isso? Ele: tá bom. Desceu no meio da igreja, transmissão ao vivo, olhou para o cara nunca viu na vida dele, virou de lado e pá! Virou, subiu no púlpito e continuou pregando. O cara sai de lá chorando, ajoelha, interrompe a pregação e fala: eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí o pastor ficou curioso, né? O que aconteceu? Eu sei que eu dei um tapa nele, mas não sei de mais nada. E aí, aconteceu? Ele falou: eu vim aqui hoje contrariado, eu não gosto de crente, não gosto de igreja evangélica, eu nunca pisei numa igreja evangélica. Para mim todo pastor é safado, sem vergonha, pilantra, fala as coisas para enganar o povo. Aí eu vim contrariado, porque minha família insistiu tanto para mim vir, eu vim. Então eu falei: se esse pastor é homem de Deus mesmo, ele faz o que Deus manda, né? Ele não agrada os outros. Se ele é homem de Deus, ele faz o que Deus manda. Ele pensando: então se ele escuta Deus mesmo, e não é pilantrar da parte dele, Deus, manda ele descer aqui e dar um tapa na minha cara então. Mas se nós temos uma mente fechada, eu não vou descer lá e fazer um negócio desse. Eu não vou virar, igual já fiz com o pastor, falar que eu vou soltar um canhão de tiro nela, e que quando eu soltar, a glória vai atingir ela, e ela, igual a Chun-Li do Street Fighter, vira as duas perninhas para trás, puf, e voa, cai para trás. Vão achar o que de mim? Deus está dizendo hoje nesse lugar: não declare impuro aquilo que eu declarei puro. Mas que igreja maluca que é essa, que não sei o que, que o culto não tem para acabar, preto com cinza, que não sei o que loucura que é essa? Eu não estou acostumado, lá era desse jeito e tal. Não declare impuro aquilo que Deus declarou puro. Abre a tua mente. E Deus fala a segunda vez com Pedro, e quando ele fala: não, de forma alguma, ele falou: não declare impuro aquilo que eu declarei puro, Pedro. Toma cuidado, você está falando de coisas que você não sabe, é isso que ele está falando para Pedro. Tua mente está fechada, rapaz. E isto aconteceu, verso 16, por 3 vezes, e o vaso foi recolhido do céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significava a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta, chamando a Simão, que tinham por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse: eis que os 3 homens te procuram. Escuta, portanto, levanta-te, desce e vai com eles, não duvide, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais, qual é a razão que vieste? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus, através de um santo anjo, para que ele te enviasse à tua casa e ouvisse as suas palavras. Deixa eu te explicar, deixa eu te habituar para você entender. Esse Cornélio, ele era romano, líder de 100 homens do exército romano, exército esse que fazia o povo judeu de escravo, que cobrava impostos abusivos. Deus dá a visão antes para Pedro não duvidar de que Deus estava trazendo transformação no meio dos romanos, porque na cabeça do povo judeu, Jesus ia vir como Messias, ia destruir, lutar contra os romanos, ia vencer. Eles não acreditavam que o Senhor Jesus e Deus seria estabelecido sobre toda a terra, que era só o Deus dos judeus e não de toda a terra. Então quando Deus mostra para ele aqueles animais, está querendo dizer o quê? Eu vou purificar os gentios também, eu vou salvar os gentios, não só os judeus. Então quando aqueles homens romanos vão à porta,
e eles podiam prender e matar Pedro. Pedro fica com medo. Aí o anjo fala para ele: não tenha medo, não duvide, eu estou enviando estes homens aí. Aí Pedro: por que vocês vieram a mim? O que aconteceu? O que vocês precisam? Já quase se borrando. Aí os soldados falam: não, Cornélio recebeu uma mensagem de Deus. Mas Deus pode falar com o romano? Mas Deus pode falar com aquele que não está dentro da igreja? Com aquele que... pastor, mas você pegou aquela pessoa que nem bem chegou na igreja, já está andando com o senhor, eu estou aqui tanto tempo. Mente fechada. Deus falou com Cornélio, e Deus falou para ele o seguinte: vai na casa de Pedro, Simão, procura ele, e ouve todas as palavras que ele tem para dizer. Pedro prega para Cornélio, e Cornélio é batizado, dentro da casa de Cornélio, dentro da casa de um romano. Ele batiza Cornélio, e tantos outros soldados converteram, e isso confrontou a mente religiosa de Pedro, que achava que Jesus só podia salvar judeu. É possível Deus me dar uma visão, Deus falar comigo e eu falar não para Deus, porque falar não, isso que Deus está me mostrando não condiz com aquilo que eu penso, e de fato Deus está falando comigo? Quando a minha mente está fechada. Quem entendeu? Para terminar, voltando lá no texto que eu comecei, 2 Coríntios, nós já vamos orar e terminar agora. Diz assim: suas mentes estavam fechadas, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga. Olha que triste, eles pegam a letra, a palavra de Deus para ler. Pastor, põe óculos, mas eu sou homem de Deus, eu leio a Bíblia todo dia. Se você lê a Bíblia com um véu no rosto, você não conhece o Deus da nova aliança, você conhece só o Deus da velha aliança. Você sabia, eu vou falar aqui algumas coisas, que só nas postagens que vocês colocam no status, no Facebook, eu sei que vocês não estão entendendo nada que eu estou pregando. Às vezes eu prego uma coisa aqui, e a pessoa posta uma coisa que não tem nada a ver, é do mesmo assunto, mas não tem nada a ver. Eu olho e falo assim: não entendeu nada, tem um véu no rosto, e a pessoa não sabe que tem um véu. Mente fechada. O Facebook, o status do WhatsApp é um negócio muito bom, porque a gente vai discernindo as pessoas. Pessoa que é muito almática, tudo dela é alma, ela só coloca versículo da alma, como se a Bíblia inteira resumisse só em alma. Alma, não te abates, o Senhor é com você, o choro pode durar uma noite. Isso mostra que a pessoa está o quê? Ferida. Tudo é alma, 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 e ela pode deturpar e entender toda a pregação com o filtro da alma. Um exemplo que eu estou dando, a Bíblia inteira se resume só sobre isso. Tem alguns versículos sobre a alma, mas tem muitos outros assuntos. Você está entendendo? Aquilo que você defende ser o certo, talvez seja errado. Talvez a tua espada está virada para o lado errado, ela tinha que estar virada para o teu lado. Saulo defendia, acreditava que estava fazendo a obra de Deus, e ele estava sendo usado pela religião da época, porque a mente dele estava... E o que a Bíblia diz? Aqueles que vendo não veem, e ouvindo não ouvem. Saulo vendo não via, e para ver teve que deixar de ver. Para ver a verdade ele teve que ficar cego primeiro. Talvez para você ver, filha e filho, querido e querida irmã, você vai ter que deixar de ver. Aí um Ananias da vida vai colocar a mão em você, as suas escamas vão cair, você vai ver. Talvez você vai ser como Jacó, que achou que estava dormindo num lugar comum, e quando ele dorme, ele vê anjos descendo e subindo a escada, ele fala: meu Deus, ele acorda, aqui é a casa de Deus, é um lugar terrível, a glória de Deus está aqui, e eu não sabia. Tem gente que está em ambiente onde a glória de Deus está manifestada, e ele não sabe.
Já teve gente que saiu dessa igreja falando que, igual a gente sentiu esse poder hoje, que isso aqui tudo é encenação, é teatro, que as pessoas estão na emoção. Você pode segurar uma igreja na emoção 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas 7 anos você não aguenta segurar. Se não tiver o Espírito de Deus e o Espírito profético, se não tiver, não vai. Mas eu não fico chateado com essas pessoas. Eu só entendo que a mente está fechada. A sua mente está fechada. E até hoje, quando lê, eu posso pregar aqui, não adianta nada. Se ela tiver o quê? Um véu. Cadê aquela toalha que você está usando? Aqui. Vou tentar ler o que está escrito. Ó. Não consegue. Às vezes você consegue ver uma letra, você tenta adivinhar o que está escrito. Até hoje, quando elas vão ler, elas lêem com um véu. E elas lêem a velha aliança. Existe uma nova aliança. Existe um novo de Deus. Você tem que se abrir para o novo de Deus. Mesmo assim, quando eles se converterem, então o Senhor vai retirar o véu. Conversão não é deixar de beber, de fumar, de prostituir somente. É ter o véu arrancado. É olhar face a face. O véu é retirado. O Senhor é Espírito e ali onde Ele está tem liberdade. O que impede a liberdade? Uma mente cauterizada, uma mente fechada. Imagina, meu pai e minha mãe, eles deram o melhor para mim, dentro da realidade deles. Imagina eu querer pegar todas as regras que meu pai e minha mãe deram para mim para a época e querer pôr para meus filhos. Não cabe. Nós estamos vendo uma época diferente. Mas isso não quer dizer que eu não estou educando e disciplinando meus filhos da mesma forma que eles. A essência é a mesma, mas o tempo e o modo é outro. Quem entendeu? Isso não despreza eles. E nem a mim. O véu está sendo arrancado e o Senhor está trazendo liberdade. E o verso 18 fala: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória pelo Espírito do Senhor. O que nos transforma? A manifestação da glória. Todo culto aqui, Deus tem manifestado com glória. Todo culto a glória de Deus tem se manifestado. Agora nós temos que entender, existem níveis de glória. Aí eu ia pregar isso agora, mas deixa para outro dia, que não dá tempo. Os níveis de glória. E que a cada nível que a gente entra, a transformação é maior. O que vai sendo retirado da gente é maior. A glória não vem para a gente girar, cair no chão. A glória não vem para mim ficar com a bandeira balançando só assim, ó. A glória vem para me mudar. Se eu continuo, presta atenção, no ambiente de glória, e eu continuo tratando mal meu irmão, se eu continuo, você está suado, está molhado isso aqui, mas nós somos um só. Se eu continuo com despeito, com inveja do meu irmão, se eu continuo tratando mal meu irmão, com ciúmes, então, que efeito a glória teve na minha vida? Nenhum. A glória vem não para que eu seja cheio, mas para que eu seja diferente. Sabe que tem muita gente que duvida da glória de Deus? Porque tem muita gente que foi cheio dela e continuou o mesmo. Aí entra o que eu ensinei no começo hoje. O homem, ele tem uma todo mundo, uma corresponsa com o que Deus está fazendo. Amém? Fique de pé no teu lugar, feche teus olhos. Se você quiser ouvir essa palavra depois no Facebook, vai estar lá hoje, e no YouTube vai estar Mente Fechada, só procurar lá na página do Rei Jesus. Senhor, nós queremos orar neste instante. Queremos declarar sobre o teu povo uma mente aberta, Senhor. Toda mente fechada,
se abra, em nome de Jesus. Que o véu seja arrancado. Possamos, Senhor, entender claramente o que o Senhor quer nos dizer. Não por um filtro, por um véu, mas possamos entender claramente. Eu tenho convicção que tem pessoas aqui que Deus ama muito e tem uma grande obra, mas elas estão como Pedro, falando não para aquilo que Deus disse sim, declarando impuro aquilo que Deus... E com os olhos fechados eu te falar, não é diferente, não era diferente naqueles dias. Eles começaram a defender, não, os gentios não podem converter a Jesus, e se converter tem que ter o prepúcio cortado, tem que circuncidar, circuncisão em todo mundo, querendo pegar uma tradição cultural deles, que é uma lei deles, que Deus deu para eles, e instituir como meio de salvação para todo mundo, para que todos fossem dignos, porque eles estavam com a mente fechada, estavam vendo a velha aliança e não a nova. Então, irmão, não é de hoje que tem muito crente que defende algo piamente, bate de frente, acha que é o certo, que é o correto, que é o santo, e que não vê que na verdade está fora do propósito, porque a mente está fechada, está defendendo coisas ultrapassadas, coisas que não faz mais sentido nenhum, que não tem mais poder nenhum, que são obsoletas. Então, por isso que agora eu vou falar com muito respeito, eu não estou generalizando, mas escuta o que eu vou te dizer, é por isso que quanto mais tempo de crente evangélico você tiver, é mais difícil para você, e é mais fácil você estar correndo o risco de estar passando isso aqui que eu ensinei hoje. Repito, não estou generalizando, mas é uma grande porcentagem de crentes velhos, evangélicos, tem muitos anos de crente, de rejeitar o que Deus está fazendo, o que é novo, por achar que, às vezes até por amor a Deus, porque não quer errar. Então, eu não estou dizendo que os velhos têm que ir embora, só ficar os novos, não, estou falando que nós não vamos perder ninguém, todos nós vamos estar debaixo do mesmo Espírito. Eu tenho 40 anos de idade, nasci e cresci na igreja, e eu continuo aprendendo todo dia. Deus fala coisas para mim que eu falo, meu Deus, não é possível isso aqui. Eu sempre estou com a mente aberta, vigilante, para não errar, mas a mente aberta. Então você que tem muito tempo de igreja, conselho que eu te dou, com muito amor, derrama óleo sobre a tua cabeça, para o seu cálice transbordar. Muitas pessoas velhas de igreja, ficam tristes na igreja, fica desanimado, fica triste, por quê? Porque não tem óleo para guardar o entendimento, a mente está fechada, e aí o coração fica triste, e o coração triste, ele não aformoseia o rosto, ele deixa o rosto feio. Uma pessoa triste já está no culto da sala, você sabe que ela não está gostando do que você está falando, olhando para ela, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Ah, pastor, Deus sabe que está no meu coração, e eu também sei, que a Bíblia não mente, ela fala que quem tem um coração alegre tem um rosto bonito. Então se você está com a cara feia, que seu coração está ruim, está azedo. Então limpa o teu coração. Davi falou, unja minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. O que é isso? Óleo, guarda a revelação, guarda o entendimento, guarda a tua mente, não baseia a tua vida em tradições, não pega a palavra e leia, não, mas está escrito aqui, ó, mas você entendeu errado, porque você tem um véu, você está vendo a Bíblia pela perspectiva errada. Tira o véu, deixa a glória te transformar. Por isso que os novos convertidos querem ir para o monte, eles querem a glória, porque eles querem transformação contínua. Mas os novos não, vamos na igreja uma vez por semana, vamos lá de vez em quando, fica sentadinho, tá bom? Não, irmão, deixa a glória te pegar, porque quando a glória te pegar, você vai ser transformado. Não vai ser baseado por aquilo que você pensa que é o certo, mas o próprio Deus vai se revelar a você. Eis-me aqui diante de ti, sem o véu, nada a esconder, fascinado pela beleza em ti. Ore ao Senhor, enquanto Ele canta, ministra, fala assim, eu estou arrancando o véu. Qual o véu que você precisa tirar hoje? Todos nós temos um véu, talvez precisamos tirar. Tira o véu. Talvez é o véu de você achar que você sabe tudo, você é o certo, você acerta. Não, eu tenho tantos anos de igreja, eu sei disso. Orgulho, tira o véu agora.
Começa a remover, vai orando e vai removendo. E dá nome pro teu véu. Fala assim: eu estou tirando o véu agora do orgulho. O véu que acha que sabe tudo. O véu da crítica. O véu da frieza espiritual. Isso, vai orando. Coloca a mão nos teus olhos, vai orando. Eis-me aqui diante de ti. Ele vai cantar com a equipe e você vai orar. Vai tirando o véu. Vai removendo o véu. Vai orando. Fascinado pela beleza em ti, nada temer. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui diante de ti, sem o véu, nada a esconder. Fascinado, fascinado pela beleza em ti, nada a temer. oh, Não há nada mais belo para olhar. oh, Não há nada mais belo para olhar. oh, Não há nada mais belo para olhar. Não há nada mais belo para olhar. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. Quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. Quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões deste mundo. Não há nada mais belo para olhar. 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 Minha obsessão, você é minha obsessão. Você é minha obsessão. Você é minha obsessão. e quando eu te vejo, eu não quero mais As paixões deste mundo. e quando eu te vejo, eu não quero mais As paixões. deste mundo. Senhor, nós oramos que o véu seja arrancado, possamos ver face a face, transformados pela tua glória, transformados pelo teu poder. Não vemos pelo nosso próprio entendimento natural e emocional, não vemos baseado na nossa bagagem de tempo de igreja ou de religião, mas sermos transformados. Não seremos influenciados pelo tempo de crente, pelo tempo de igreja, mas pela glória, pelo poder, pela glória que em nós opera. E mesmo terminando essa reunião, a glória do Senhor vai permanecer operando na vida desta igreja, transformando a mentalidade e a vida deles, em nome de Jesus. Quantos creem, aplaudam e glorifiquem o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Não há nada mais belo para olhar. Não há nada
nome de Jesus. Senhor, consagramos este culto a Ti, nosso primeiro culto de domingo neste lugar. Que aqui seja um lugar de cura, salvação, restauração. Não queremos ser uma igreja grande, queremos ser uma grande igreja, com relevância, Pai, para a sociedade, com relevância para toda a região do sul de Minas e para todo o Brasil e as nações da terra. Abençoamos o Teu povo, que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.